Olá, alunos do terceiro ano. Então, nós vamos continuar nossas aulas de filosofia e falando sobre democracia. Hoje, nós vamos trabalhar as chamadas áreas de exercício democrático, que são quatro: a política, a democracia social, a democracia econômica e a democracia jurídica. São essas quatro áreas, tá, que nós chamamos, ou seja, que o cidadão tem como exercitar sua, exercer sua cidadania, tá? Que a ideia de cidadania é uma ideia que ela só pode existir se existir no regime democrático. O regime democrático ele é baseado em quê? Ele é baseado em leis, em regras, onde todos os chamados cidadãos, tá, eles são submetidos a essas regras, a essas leis, aos mesmos direitos. Tá? E o que acontece na democracia? A democracia é um regime interessante que esse conjunto de direitos, esse conjunto de regras, essas leis, elas não são automáticas. Entenderam? Elas não são automáticas. Para você alcançar um direito dentro de uma sociedade democrática, é necessário você ir atrás desse direito. E por isso nós chamamos de exercício democrático. Você tem que ir atrás, ele não vem. Ele não vai vir bater na sua porta no regime democrático, mas, no entanto, ele é garantido por lei e você tem que reclamar esse direito para poder você obtê-lo. Então, aí nós temos esses quatro ramos, dentro da democracia, vamos ter esses quatro ramos de atuação do cidadão em busca desses direitos. Tá? O primeiro deles é o chamado democracia política. Como nós já falamos para vocês nas aulas presenciais, a democracia política ou a política, ela é o coração de toda a sociedade. Você já viu o corpo humano, como é que funciona? E quem tem o papel de estar distribuindo o sangue e automaticamente levando os nutrientes para todo o nosso corpo é o coração. Então, quem faz a sociedade funcionar, tá? Quem faz a sociedade funcionar é a política. Tá? A política seria o coração e o cérebro da sociedade. Então são os dois órgãos mais importantes. Lógico, cada órgão tem que ser importante, mas são os dois mais importantes que nós temos no nosso corpo. Então o que acontece? Então, na questão da democracia política, nós temos o quê? Nós temos ela como coração, nós temos ela como o principal meio de você eleger seus representantes, porque nós vivemos hoje, não existe mais uma democracia direta, como existia na Grécia, mas hoje nós temos uma democracia representativa. O que é isso? É que dentro dos regimes democráticos, como as sociedades são formadas por milhões de pessoas, escolhe-se alguns representantes. Representantes na esfera municipal, estadual e federal. Tá? Então, para nos representar. E isso é feito através de quê? Do que nós chamamos de sufrágio universal. Direto, secreto e universal. Ou seja, você vota na pessoa, eu voto, vai direto para uma pessoa. Ele é universal porque todos que se encaixam por uma certa idade têm direito de votar. E ele é secreto porque ninguém sabe em quem você vai votar. Tá? Ninguém vai saber em quem você vai votar. Então o que acontece, pessoal? Então nesse ponto aqui, a democracia política é a participação do indivíduo, do cidadão, na vida política da sociedade. E isso é fundamental. Quando se diz participação na vida política, não significa que para você participar da vida política é necessário você ser candidato a alguma coisa. E também não se faz política ou não se participa na vida política apenas tendo votado, apenas votar, ir lá no dia da eleição e votar.
as pessoas, os cidadãos, eles têm que participar, saber o que está acontecendo na sua sociedade. Entendeu? Então isso é participação política. Você estar atento aos acontecimentos que estão ocorrendo na sua sociedade. Então, e lógico, não é errado também as pessoas, quem quiser, participar mesmo da política partidária. Também ela é fundamental. O que são os partidos, gente? O que são os partidos? Os partidos são partes, ou seja, os partidos eles são para representar parte da sociedade. Isso na teoria, lógico, né? Na prática a gente vê outra coisa, mas na teoria os partidos são para representar parte da sociedade, as formas de pensamento da sociedade. Então o que acontece? Você pode, dentre vários partidos, você escolher aquele que defende o que você pensa. Tá? Então por isso, os partidos eles são fundamentais para a vida da sociedade. Sem partido, sem política, o que sobra é a barbárie, o que sobra é o autoritarismo, e nós vamos, sem a política, a gente simplesmente entra em colapso. O outro direito, ou outro exercício, melhor dizendo, é a chamada democracia social. O que acontece na democracia social? Olha, todos os brasileiros estão na Constituição, todos os brasileiros são iguais perante a lei e tendo um conjunto de direitos também básicos. Então, isso são direitos. Então, esse aqui é a chamada democracia social. Trabalha com a questão do social das pessoas. Como é que a sociedade está vivendo. E procura, a sociedade democrática, de uma certa forma, ela procura igualar toda a sociedade. Tá? Igual a toda a sociedade. Ou no mínimo, as pessoas ter o básico, como por exemplo, não sei se vocês sabem, mas na Constituição brasileira nos é garantido moradia, alimentação, saúde e educação. Tudo isso de qualidade, não é de qualquer forma, de qualidade. Então isso é a preocupação que nós temos com a democracia, chamada democracia social. Tá? Junto com a democracia social, para que ela aconteça, nós observamos também um outro exercício que é a chamada democracia econômica. Nós vivemos numa sociedade capitalista, no entanto, o capitalismo ele tem a tendência de aumentar o fosso entre ricos e pobres. Tá? Então, e isso aqui o que acontece? A massa que são de pobre, cada vez um número maior, e uma concentração de riquezas cada vez maior na mão de poucos. E o que acontece? O que é a democracia econômica? O Estado, a sociedade, tem que criar mecanismo de combater a fome, a miséria, a falta de estrutura básica para o cidadão. Então isso aqui é onde entra a chamada exercício da democracia econômica, ou seja, criar meios de produção para que todos sejam incluídos, para que todos possam ter o quê? Moradia, alimentação, saúde, educação e lazer, que são 5 direitos básicos que tem na Constituição brasileira. Nós estamos citando o exemplo do Brasil, né? Nós temos 5 direitos básicos para a pessoa ter uma vida digna. Então, para que a pessoa tenha uma vida digna, o que é necessário? É necessário que nós tenhamos condições econômicas, condições produtivas que garanta esses direitos. Se não garantir, onde é que a pessoa pode buscar esse direito? Democracia jurídica. Tá? O exercício da democracia jurídica. Tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de justiça. Você gosta de injustiça? Você mesmo, você é um sinal de ignorância da pessoa. Ou seja, então nós como cidadãos, fazendo parte de uma sociedade,
Se a gente tem qualquer direito sendo podado, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar os meios para a gente adquirir esse direito. Eu não falei no início da aula que a democracia era um regime que estava lá os direitos no papel. No entanto, eles não são automáticos. Para mim ter a moradia, ela não vai chegar para mim apenas porque ela está no papel lá nas leis. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr atrás. Ou seja, é direito constitucional, ou seja, a pessoa que não tem uma condição financeira de ter uma moradia, o Estado tem que dar, porque está na lei. Então, como é que o Estado vai dar? Se as pessoas se mobilizarem e começar a buscar que coloque todos esses direitos na prática. Nós estamos vendo aí agora um período da pandemia, onde tem muitas pessoas que nós sabemos que estão passando por necessidade até de alimento. Isso é uma realidade. Então o que acontece? O Estado ele tem que prover essa falta de alimento. Por exemplo, o Estado brasileiro cumpriu essa meta de combate à fome em 2014, que a própria ONU tirou o Brasil do chamado mapa da fome. O que é esse mapa da fome? São aqueles países, tá, onde tem uma grande parcela da sua população subnutrida ou desnutrida mesmo. Ou seja, que pode até comer, mas a alimentação é de péssima qualidade e não corresponde à quantidade de calorias, de nutrientes que a pessoa tem que se alimentar. Então, em 2014, o Brasil foi considerado um país fora do mapa da fome. Com todos os problemas que aconteceram daí para cá, hoje nós com a pandemia ainda piorou mais a situação. Então, quem é que tem que dar comida para o povo? É um direito que está na Constituição. O Estado. Quando diz Estado é quem? Qualquer um dos entes, tá? União, Estado, no caso o Estado do Piauí, e o município municipal. Então, qualquer um desses entes que forma o Estado. Então, eles são responsáveis por levar ou por possibilitar que essas pessoas tenham alimento. Isso é um direito. A educação de qualidade, mesma coisa. Lazer é um direito fundamental. Cultura é outro direito. Então, são todos direitos que as pessoas têm que ir atrás. Porque, como eu falei para vocês, os direitos no regime democrático estão aí, colocados nas regras, nas leis, nas constituições, de todo o arcabouço jurídico. No entanto, eles não vão bater na nossa porta se a gente não correr atrás. Tá ok, pessoal? Olha, leia bem aí da página, olha. Leiam na página 230, 231 a 233 até democracia jurídica. Tá ok? Bons estudos e até a próxima aula.